Beleza, galera? Vamos para mais uma aula. Agora eu vou inaugurar em primeira mão aqui para vocês inscritos no canal. Vai entrar a notificação, vocês vão poder acompanhar o novo quadro Fofocalizando História. Isso mesmo, comigo, professor Thiago Vale, e participações do Léo Séculos. Vai entrar aqui, ó, Léo Séculos. Agora roda a vinheta para a gente começar essa parte. Beleza? A vinhetinha já rodou. E qual vai ser a primeira história desse quadro que se inaugura hoje? A primeira história vai ser de Joana d'Arc. Cara, há muito tempo atrás eu já ouvia e eu falo isso, que história não é fofoca de gente morta. Mas o nome parece que eu vou falar ou vou fazer fofoca de gente morta, né? Fofocalizando história. Na verdade não é bem assim, não é fofoca de gente morta, é fofoca de contextos atualizados sobre pessoas que já se foram. A história, ela não é simplesmente mexer no passado como algo estático, parado, imóvel, não, mas na medida com que eu lido com a história, com que eu mexo, com que as perspectivas novas vêm, se abrem, dessa maneira, aquilo que estava lá no passado, que parecia ser estático e parado, ele entra em movimentação e atinge o nosso presente. Uma constante transformação, está em mudança a partir da perspectiva do agora. Eu olho de agora com o que eu tenho de recurso para o passado, acho algum outro documento, tem alguma nova tecnologia que me faz remeter aquele tempo lá atrás em que eu possa de fato ter mais precisão em algum fato. Naturalmente aquilo que parecia estar parado vai estar em movimentação. E essa movimentação e esse fenômeno, naturalmente a história em sua particularidade, ela nos faz refletir sobre o presente, ela nos faz pensar sobre o presente. Então a ideia é essa, beleza? Eu sei que eu me estendi muito, mas só porque é o primeiro do quadro, né, do Fofocalizando História, então para vocês terem essa ideia de quando a gente vai fazer uma fofoca de gente morta, não é porque, não tem mais nada a ver, para que isso, vai falar, vamos fazer fofoca de gente viva, mas não, cara, fofoca de gente morta é que nos interessa, e exatamente é a fofoca de gente morta que faz a gente entender as fofocas de gente viva. Então a gente começa a refletir e pensar por meio do que aconteceu a respeito do que está acontecendo. Beleza? Vamos lá para Joana d'Arc, vamos nos situar em Joana d'Arc. A gente vai falar de uma construção de uma identidade nacional, da identidade da monarquia, uma identidade da França por meio de uma monarquia de reis, e a gente vai começar a pensar isso a partir de uma dinastia, né, que é uma família de reis que, por incrível que pareça, começando no século X e até o século XIV, era dos capeta. What? Como assim? Mano, a dinastia da França era dos capeta, os capetinhos, começando lá no século X com Hugo Capeto. E aí se deu o nome da dinastia dos capetinhos, ou seja, a França já era do capeta. Então quando a gente fala assim, mano, Joana d'Arc, ela é santa ou ela é bruxa? Meu Deus! O que ela é? Esse é o questionamento histórico, né? É o embate que a gente traz e é o que gera mais confusão na cabeça de vocês, ser humaninhos. Beleza, vamos tentar desenrolar essa treta. Mas quando a gente fala já de cara que a dinastia da França era dos capeta, você já fica meio preocupado, né, meu irmão? Então o negócio era das bruxas mesmo, né? Já os capetinhos, não, isso é só uma dinastia. Isso é só pra gente trocar uma ideia, começar a descontrair, enfim. Mas não tem nada a ver, de fato, com o Satanás. Eles não é um encardido, não. É só uma dinastia. É o momento desse reinado, dessa dinastia, a França começa a se tornar forte e adquirir uma certa identidade. A galera se reconhecer como francês, porque até então era reinos, províncias, era tudo meio distante, ninguém se reconhecia como tal, não tinha uma identidade nacional construída, beleza? Dando um passo mais à frente, você vai ter ali um Filipe chamado Belo, nessa dinastia dos capetinhos, o Filipe IV, que é o Belo, ele vai entrar aqui também.
Não é esse Belo, não é esse Belo, vai dar um climazinho, né? Dá um climazinho, esse Belo é o nosso Belo. Mas não é o Belo da dinastia Capetinho, não é o Belo dos Capeta. O Belo dos Capeta é um Belo que realmente esse daí parecia ter dado liberdade, meu irmão, porque parceiro foi dramático. Ele botou pra cantar contra os templários, meu irmão, ele veio com o pé na porta contra o Papa, ele pegou territórios que era da Inglaterra. Opa, era da Inglaterra. Segura, guarda essa informação, que isso vai ajudar-nos a entender Joana d'Arc e esse contexto de Guerra dos 100 Anos. Mano, quando ele faz isso, inclusive ele gera uma cisão na igreja, a cisão ocidental. Ele tira o Papa, na verdade o Papa vem a falecer, ele pega um Papa, Clemente V, e coloca ele na França, tira de Roma e passa a ter 2 papas, bagulho doido, mano. E, meu irmão, uma treta. Filipe o Belo era dramático, dramático. E que tem a ver essa história? Porque Filipe o Belo, ele vai dar, de fato, esses contornos mais radicais para essa monarquia, essa centralização de poder. Inclusive, pegando terras da Inglaterra, vai gerar daqui a pouco, que a gente vê em história, um certo revanche, uma certa briguinha, e que essa briga vai durar 100 anos, porrada comendo no quintal de Noca até o final do churrasco, a partir ali do finalzinho do século, na verdade do começo do século XIV e vira, né, para o século XV. A gente vai perceber que essa guerra e esse contexto de Guerra dos 100 Anos vai estar totalmente atrelado ao que foi a história da Joana d'Arc, e por isso é importante a gente entender aonde Joana d'Arc nasceu, em que berço Joana d'Arc nasceu, para a gente entender a história de fato da Joana d'Arc, beleza? A história dela é uma micro-história, uma história da vida cotidiana dela, mas que tem tudo a ver com uma história maior, que está acontecendo no seio do que a gente chama de mundo, nessa visão eurocêntrica, onde a gente trabalha de fato inclusive hoje uma desconstrução, que o mundo não era só a Europa, mas é evidente que lá na Europa se deu muitos dos acontecimentos que repercutiram depois por todo o mundo conhecido, e de certa forma vai gerar algum impacto nesse mundo que está para ser descoberto, ou enfim, que a gente vai trabalhar depois das grandes navegações. Mas quando esse cara faz isso, o rei Filipe, ele desenvolve ele radicalmente atinge de fato a população francesa, centraliza o poder e começa a consolidar essa identidade. Logo em seguida vai vir esse conflito contra a Inglaterra. A França entra no conflito contra a Inglaterra, chamado Guerra dos 100 Anos, por questões de dinastia. O último rei dos capeta morre, aí tem que entrar um outro rei, e começa a haver essa briga, pancada de 2 mãos juntas na cara um do outro. Olha o lance e confira comigo no replay. Inglaterra e França. Olha o lance e pelas barbas do profeta. Comendo solta, porque a Inglaterra queria dominar, já que ficou vago o trono, vamos dominar. Já que a França anteriormente, né, inclusive com Filipe o Belo, já estava pegando territórios dela, então eles entraram numa briga, numa guerra por territórios devido a essa sucessão de trono. E nesse contexto nasce a nossa Joana d'Arc. Joana d'Arc nasce em 1412, no meio dessa bagaça, no meio dessa guerra que já se estendia e se arrastava, e aos seus 13 anos ela nasce no vilarejo d'Oremy, na França, um vilarejo pequeno. E quando os seus pais, né, vamos falar um pouquinho, seus pais eram do campo, o Jacques d'Arc e a Isabelle Remy, fazer biquinho francês. Ela era artesã, então ela vem desse berço, desse contexto, né, mais desfavorável, vamos colocar assim. E um belo dia, aos seus 13 anos de idade, ela tem uma iluminação, uma revelação com o arcanjo Miguel, a Santa Margarida e a Santa Catarina. É tanta revelação que até precisei de uma agora, iluminação para vir.
E essa revelação que ela teve em seu jardim lá, deitadinha, fez com que ela passasse a ter esse contato ou essas iluminações divinas. E a família ficou meio de, não, que isso, que parada é essa? Tá vendo o espírito? Não, mas... Aí começaram aquela coisa, chamaram os médicos falaram que ela podia sofrer, inclusive, de esquizofrenia, e ninguém deu muita trela para ela. Porém, aquilo a perseguiu e ela teve o entendimento que aquelas revelações eram para que ela lutasse na Guerra dos 100 Anos, ela ajudasse ao rei Carlos VII. E ela correu atrás disso, porque ela entendeu que era uma vocação, era um propósito, ela começou e quis muito falar com o rei. Esse rei era muito louco, ele nunca se sabia qual era a reação que ele teria, e de tanto ela insistir para poder falar com o rei, ela consegue essa ida para falar com o rei, e aí ela já começa a ter algumas ideias. Opa, se eu vou falar com o rei, para o rei me levar a sério, como eu sou mulher, eu estou num tempo em que a mulher não é levada a sério, então eu tenho que me parecer com um homem. Aí a gente já começa a pensar, de fato ela vai se tornar herói, o símbolo dessa identidade francesa, mas ela não serve muito, não se encaixa muito para o movimento feminista, né? Porque de fato ela quis virar um homem, trocou de gênero para assumir uma outra identidade e ser levada a sério. Na essência, o movimento feminista ele não vai brigar por isso, mas ela, enquanto mulher, de fato, sendo uma mulher, ela tem todo o empoderamento, mesmo mudando de gênero para conseguir isso, de alcançar os seus objetivos, com esse despertamento divino, mas com a força e a garra de uma mulher que conseguiu ser heroína. Beleza? Fechando aqui um parêntese, ela vai e encontra com o rei. E aí rola vários babados fortíssimos. A gente vai precisar da ajuda do Léo Séculos, fala comigo aí, Léo Séculos. Não, Léo Séculos, não, o canal aqui é para adolescente, Léo Séculos. Vou falar um negócio desse. Não, Léo Séculos. Léo Séculos falou que havia alguns sinais, sabe? Alguns sinaizinhos que foram dados para o rei. Não, Léo Séculos, ela era virgem, Léo Séculos, ela era virgem. Foi confirmado, inclusive. Foi um fato histórico, ela era virgem. Não, Séculos, para, sai daí, Léo, sai daí. Léo Séculos vindo com alguns furos de reportagem, mas não sei bem, deixa pra lá. Léo Séculos falou uns babados fortes, mas a ideia é que de algumas do que rola, que a gente não tem como comprovar, é que realmente o rei a ouviu, porque de fato houve um sinal divino, e um desses sinais que dizem que houve, que não se comprova, é que ela descobriu o rei com roupas comuns em meio a um monte de pessoas, isso foi um sinal. Mas Léo Dias está falando que houve outros aqui, de fato ela morreu sem falar o que aconteceu naquele dia, só disse que foi um sinal. O rei começou a fazer testes com ela, a aprová-la, e ela conseguiu de fato ir à frente das batalhas, ganhou o cerco de Orleans. Meu irmão, ganhou uma popularidade. Só que logo em seguida veio a derrota de Paris. Cada comeu um massacre, ela saiu viva, mas foi uma derrota, uma reviravolta. O rei tinha sido inclusive coroado oficialmente devido ao sucesso das campanhas de Joana antes dessa pancada, reviravolta em Paris, principalmente pelo cerco de Orleans. Joana d'Arc arregaçou com os ingleses. Aí ela, na moralzona, foi lá, tranquilona, relaxada com o rei, falou umas coisas bonitas, as coisas belas, que ele era o rei, que era o rei escolhido por Deus. E a Inglaterra, que também lutava em nome de Deus, né, inclusive com a instituição católica, a Inglaterra, ela falava que Joana d'Arc era dirigida pelo diabo, Satanás, demônio, troço ruim, encardido, enfim, o que você queira aí colocar, é o troço ruim. E a igreja, e a Inglaterra falava, por meio da igreja, que Joana d'Arc era possuída, até porque não seria de bom tom a Inglaterra dar o braço a torcer que Joana d'Arc era realmente guiada por Deus, porque senão Deus teria um lado, né? Deus seria dos franceses, não dos ingleses. Então aí já começamos a perceber a ideia, a loucura que é você pensar em Joana d'Arc
como de fato uma bruxa, porque quem está dizendo que ela é bruxa não quer dar o braço a torcer que está perdendo uma batalha, então está acusando quem de fato está sendo um líder dessas vitórias como possuído por Satanás, até porque ela estava dizendo que fazia isso em nome de Deus e que estava lutando em nome de Deus para poder retomar a segurança da nação francesa que estava sendo consolidada naquele momento. Então já começamos a entender que essa ideia de bruxa é meio maluca, né? Beleza. Quando ela vai lá e se arrebenta na frente de Paris, no cerco a Paris, ela perde a popularidade, começa a entrar em decadência e é capturada. Quando ela é capturada, ainda ruim, porque ela é julgada pelos seus atos. Se detalhe, em nenhum momento ela foi julgada pelos seus atos de guerra, porque uns diziam que ela era muito... era Jedi, ela era... uns diziam que ela era, entendeu? Da linha da frente, de frente, mesmo outros diziam que não, que ela não matava ninguém, mas que era uma boa estrategista, falava, incentivava, etc. Enfim, não se comprova, não se sabe como de fato ela era na frente de batalha, se sabe que ela foi muito vitoriosa, de um jeito ou de outro. E quando a captura não leva isso em consideração, só leva em consideração o quê? O fato dela ter cometido crimes religiosos, ou seja, ser bruxa. E começam uma inquisição e começam a criminalizá-la, que nessa época era bem comum. E beleza, galera, vamos lá, o que é bruxa? É a do Harry Potter? Será? Bruxa naquele contexto é tudo que era o avesso, o contrário, contraditório, as normas que aquele ponto religioso estava colocando. No caso, a Igreja Católica da Inglaterra, porque ali já tinha inclusive havido uma certa cisão com Belo, lembra? Com Filipe Belo, a cisão do Ocidente. Então tínhamos duas igrejas católicas, mas era teoricamente um único Deus. Então se uma falava uma coisa, ia contra a outra, se elas estavam em guerra, naturalmente o Deus de cada uma tinha que prevalecer sobre o Deus da outra, que era o mesmo. Na verdade era a igreja ou a instituição tinha que prevalecer para que meio que teoricamente Deus estivesse mais daquele lado do que do outro. Então, na verdade, a Joana d'Arc ela estava em nome do mesmo Deus da França e da Inglaterra. Teoricamente, ela estava em nome desse mesmo Deus, mas o que a colocou nesse patamar de bruxa, como diria Bruno Henrique, né? Outro patamar, como ela foi para lá? É porque a Inglaterra não podia dar o braço a torcer e dizer que, de fato, Deus estava do lado da França. Se era o mesmo Deus, esse Deus estava pesando do lado da França e contra a Inglaterra, então eles jogam a culpa, atrelam a culpa de sua derrota ao inimigo, a Satanás. E quem está na reta disso tudo? Joana d'Arc. Então Joana d'Arc, já que ela via e tinha visões, essas visões não eram do arcanjo, não era do arcanjo Miguel, não era das santas, não, essas visões eram de espíritos maus, e ela estava sendo usada por Satanás. Por isso a queimaram como bruxa. Mas logo após isso tudo começou a se perceber o equívoco. A própria igreja, que depois se unifica novamente, ela começa a perceber o equívoco e começa um processo de canonização, beatização e canonização. Lá em 1803, Napinha, nosso parceiro Napinha, vai considerá-la um símbolo da França, da identidade francesa. Em 1920, o Papa vai oficializar, o Papa Bento XV vai oficializar ela como santa. E aí ela passa a ser uma santa na instituição da Igreja Católica, de bruxa a santa. Essa é mais uma história do Fofocalizando História. Tamo junto!